Felipe. Fala, Léo, tudo bem? Tudo bom e você? Tudo ótimo, obrigado pelo convite. Obrigado por ter aceitado. Sei que você é um cara super ocupado, todas as noites quase gravando. Tô vendo que tá no cenário oficial. É verdade, não tem escapatória. Todo dia, às 7 horas da noite, eu acabo meio que por aqui. Legal. Então, primeiro, obrigado por ter aceitado o convite. E primeira coisa que eu queria te perguntar, cara, assim, ontem eu tava vendo o episódio com o Eloy, né? Sou super fã de rock, de metal e tudo mais, né? E ele falou uma coisa que eu fiquei surpreso. Ele falou, cara, é a primeira vez que eu saio de casa para dar uma entrevista, né? 1 ano e 2 meses depois do início da pandemia, né? Tem sido assim para você? Tem sido difícil levar o pessoal aí para casa? Tem gente que fala assim, não, eu faço live, mas de presencial agora não. Tem acontecido? Tem acontecido bastante, tem sido um problemão, assim, realmente, né? Claro, o menor dos problemas dentro dos problemas que as pessoas estão passando nesse momento por causa dessa Covid e de tudo mais, né? Mas, assim, realmente para a gente complicou um pouquinho. Eu ano passado fiz bastante online, na hora ali realmente que começou ali tudo, né, em março do ano passado e tal, fiquei vários meses fazendo online, só que, cara, eu preciso lutar bravamente para não fazer online, para fazer o pessoalmente aqui, por causa do canal, por causa do caminho do canal, do algoritmo, da entrega, e aquela loucura do YouTube, que em algum momento você acaba tendo que participar, assim, e aí realmente eu tô nisso. Então, assim, cara, eu sofro um pouco para trazer as pessoas. Faço um esquema aqui sou eu, mais uma pessoa cortando as câmeras e o convidado. Então somos 3 pessoas só aqui sempre, assim. Com distanciamento, ninguém fica próximo e tal. Então é algo que a gente consegue controlar e fazer. Mas tenho recebido vários nãos, assim, sabe? Vamos deixar para depois, ou olha, mas faço online. Aí eu falo, vamos segurar, vamos tentar mais para frente e tal. Então é isso, né? A gente vai se adaptando, assim, tem que se adaptar. É o desafio, né? Você sabe que o meu primeiro podcast foi em 2010 e era em vídeo já, né? É o Man da Arena. Foi de 2010 a 2015, mais de 100 episódios, foi pioneiro em empreendedorismo. No final, a gente era patrocinado pela Livraria Cultura, a gente gravava lá no Iguatemi, na Cultura, 3 câmeras, grua, não tinha isso na época, né? E aí, parei o projeto e voltei a fazer um podcast agora na pandemia, e não teve jeito, teve que ser nesse formato de live, né? Mas é claro, assim, né, cara, que a interação, né, o presencial, o fone no ouvido, é outra coisa, tem igual, né, cara? Não tem igual, assim, e a entrevista também, né, cara, assim, o que você... Eu aqui no Sistema Solar, eu tenho uma busca de aprofundar as conversas, de fazer uma conversa um pouco, né, mais profunda, de entrar ali na mente da pessoa e tal. Então, assim, o pessoal... É uma questão de energia mesmo, assim, né? Então, assim, eu acho que para o que eu busco no programa é fundamental o presencial, sabe? O fone, como você falou, o fone no ouvido, hoje em dia eu considero, eu estava falando ontem para o Eloy quando terminamos, quando tira o fone, né? Depois de 1 hora ali com o fone, quando você tira o fone, você meio que volta, né? Você volta para o mundo, você volta a ouvir o som ambiente, porque aquilo tinha fechado até o som ambiente e tal, e você ficou com a voz dentro do ouvido, né? A sua voz e a voz do entrevistador. Então você está dentro da cabeça da pessoa. Eu considero o fone uma arma, assim, né? Por assim dizer, arma não, né? Mas um ativo. Ele é um soro da verdade, ele é um soro da verdade, quase. Exatamente, cara. Com fone e sem fone são 2 entrevistas bem diferentes, sabe? É louco isso. E ao presencial, remoto, com fone, sem fone, tudo isso soma, né? Você sabe que assim, né? Eu pouco acompanhei, já tinha te visto, né? Pela TV, Legendários, ou antes MTV, mas eu sou da época de MTV 1990, Astrid, sim, a primeira geração. Cuca, Maria Paula, Gastão, Fúria Metal, essas coisas todas. Mas pouco vi você na TV, né? Eu me conectei com você nos podcasts, né? Na verdade. Que legal. Né? E vi você do Flow, vi você no Inteligência do Vilela, né? Eu falei, puta, cara, eu conectei com os temas, né? Com a profundidade. E aí eu fui ver o Sistema Solar. O meu ponto de contato inicial foi nos podcasts mainstreams. E depois a gente fala sobre isso. E aí eu cheguei no Sistema Solar e vi, cara, que papo legal, né? E aí, o que eu percebo, né, cara? Você deixa muito claro que parece que o seu podcast foi quase que uma retomada sua com a paixão de criar, né? Fala um pouco sobre isso, cara. Cara, eu acho que foi uma retomada de carreira, assim, eu considero que foi uma renovação na minha carreira, assim, né, a gente
precisa se renovar, eu como apresentador precisava me renovar, e é muito, e o que eu penso é muito dentro disso que você acabou de falar, né? Ou seja, você se conectou comigo na minha nova, né? Na minha terceira onda, digamos assim. Sua nova encarnação. Artística, exatamente. Então, assim, se eu não tivesse a nova encarnação, muito provavelmente a gente não teria se conectado, entendeu? Então, quando eu vou para o podcast, eu vou precisando de uma nova ferramenta, ou seja, uma nova plataforma para me comunicar, e eu achei no podcast uma plataforma que tinha muito, que acho que tinha muito a minha cara, que eu podia... Nossa, eu me vi muito no podcast desde o começo, assim, pensando nessa linha mais televisiva, né? Porque aí que tá, assim, eu penso o podcast de maneira híbrida, assim, né? Como você falou, com imagem, penso ele de maneira televisiva, penso ele de maneira de streaming, não penso ele só no YouTube. Não acho que podcast de imagem só tem que estar no YouTube, entendeu? Eu acho que... ele multiformato. Exato, e as plataformas grandes têm que começar a explorar isso em algum momento e tal, mas eu acho que existe aí um processo e isso vai acontecer em algum momento. Mas então é isso, assim, o podcast ele surge como plataforma e como espaço de comunicação, porque eu precisava me comunicar, eu precisava falar, não adiantava mais, sabe, uma coisa seria você se conectar com o meu trabalho através do meu Instagram, através de fotos, outra coisa é você se conectar com o meu trabalho no Flow, no Podpah, no Flow, eu falando lá durante 2 horas. Você se conectou com o que eu falei. Você se conectou com as minhas palavras, com os meus pensamentos. Então, assim, é isso que eu precisava, cara. É difícil, a gente passa altos e baixos na carreira e tal. Eu quero ter uma carreira de apresentador, de comunicador. Então, assim, eu tava, desesperado, precisando de um lugar novo. E o podcast apareceu. E ele salva a minha vida, assim, né, cara, em vários sentidos, assim, artístico, pessoal. É uma realização muito legal, assim. O Sistema Solar, ele é uma realização. Você sabe que é engraçado, né? Que para mim foi um pouco disso, né? Tem uma carreira como empreendedor na área de tecnologia, tem uma agência digital, né? Enfim, outros projetos, sou advisor de startup e tal, mas eu parei em 2015 o podcast, né? E a falta de... E eu fui envolvido por N projetos de agência, de publicidade, e cara, você vai ficando meio cinza, né? Com o tempo, né, cara? E aí, na pandemia, eu falei, eu vou voltar a criar, né? Eu voltei a praticar muito esporte, fitness, eu sempre fui muito adepto de musculação e tal. E aí veio a energia, a vontade de voltar a criar e criei um podcast novo, né, num formato de live, que era o que dava para fazer agora, né, era o viável. E, cara, é engraçado que você começa com um propósito e outras portas vão se abrindo quando você volta a criar, né? Primeiro eu tive uma síndrome do impostor, que eu não sabia se ao fazer, se ia pegar, né, se o raio ia cair no lugar, né, mas eu estava mais preocupado em criar e com... Vamos na jornada e ver o que acontece, né? E daí as coisas foram acontecendo, né? Para você foi assim também? Foi, cara. Eu também me boicotei durante muito tempo. Olhava muito para o lado, sabe? Sentia muito o peso de críticas, o peso de olhares. Às vezes a crítica não precisava nem ser dita, você sentia. Tem uma coisa também da... Às vezes é no silêncio, né? Às vezes é no silêncio. Exatamente. E você percebe, assim, sabe? E aí tem uma coisa também do nosso meio, assim, do meio artístico e tal, que tem uma coisa que eu, quando eu era mais novo, eu acreditava muito de que a gente se ajudaria nos projetos e que todo mundo caminharia junto e tal. Eu sempre fui um cara de esportes, do futebol, então eu sempre fui um cara de grupo e tal. E fui percebendo com o tempo que não era bem assim, e que às vezes o ego entra em jogo também, às vezes... Artistas próximos a você, que você acha que quando precisar de uma ajuda em um projeto independente vão te ajudar, acabam não te ajudando, e isso te gera uma frustração. E aí você começa... Mal, não, sabe por quê? Porque você tem todo o direito, entendeu? De apoiar ou não, assim, ninguém precisa, não existe essa obrigação, entendeu? Eu acho que isso é feito quando as relações são realmente mais profundas. Mas, cara, com o tempo eu fui deixando de lado a questão de me boicotar por algumas posições artísticas, entendeu? Você tá aqui, você tá ali, você tá fazendo isso. Né, cara, quando eu comecei a fazer podcast ali, em 2018, muita gente ainda do meio, que tava, de repente, bem ali no meio, em um momento bom, olhou pra mim e fez nossa, que é isso? Nossa, não sei o que, sabe? Esse olhar que fim, hein? Que fim que você levou, hein? Isso, exatamente. E esse olhar que antes me destruía, não me destrói mais, assim, na época, você falou de esportes, cara, no meio desse processo, assim, de descoberta do podcast, eu comecei jiu-jitsu, eu comecei a fazer jiu-jitsu.
e teve uma transformação muito grande para mim, principalmente para resistir a pressões, assim, e eu acho que tudo culminou, eu acho que teve um momento abençoado aí na vida que tudo calhou junto, assim, e eu estive sem olhar para os lados, sem me afundar com olhares ali, ou com esses pensamentos do que fim e tal, e, cara, e acreditei, porque eu sinto que eu tive uma visão, eu vislumbrei que o podcast, ele cresceria, isso é fato, eu não fui ali meio que, eu fui porque eu tinha muita certeza, eu estava observando o movimento nos Estados Unidos e tinha muita certeza que esse movimento aqui ele ia acontecer a partir do momento que a internet abraçasse o podcast. Muitas dessas pessoas hoje em dia estão por aí, eu às vezes ajudo a fazer um podcast, estão começando no meio do podcast e tal, tem essa ironia, mas é uma ironia para mim, assim, sabe? Que eu guardo para mim, dou risada para mim e sigo adiante, assim, eu acho que isso não tem que ser dito assim, né? Mas você, cara, você vai entendendo. E quando eu digo que eu sou muito feliz hoje em dia fazendo podcast, é por causa disso tudo, assim, por ter sido uma aposta certeira, né? Também, quem sou eu para dizer certeira, assim, mas tipo, tá dando certo. Realmente no passado explodiu por causa dos podcasts grandes aí, mainstreams e tal. Então eu fico feliz, cara. Então, e o seu podcast, ele tem porque eu acho que assim, né, existe o podcast, os mainstream, né, que estão quebrando, né, fronteiras, né, como Flow, Podpah, tem características específicas, tem alguns de nicho temáticos, né, o seu eu acho que ele é abrangente em tema, mas ele é profundo e mais denso, né, então é uma característica muito sua, né, e eu acho que, e eu vejo por mim, né, o meu podcast de 2010 a 2015, que foi, a gente foi top 5 da América Latina pela The Next Web na época e tal. Só que hoje a liberdade criativa de pauta conta muito para mim, sabe? E de falar sobre os temas, assim, 70% dos temas que eu falo é empreendedorismo, mundo digital, tech e tal, tecnologia, startups, mas o outro 30% são as coisas que eu gosto, né? Então, por exemplo, falando de jiu-jitsu, eu trouxe o Damian Maia num dos episódios, né? Então, Animal. assim, ele fez um podcast também, né? Ele tem o Damian Maia Podcast, né? Ele foi no Flow também, né? E só que eu sou assim, cara, eu sou fanático por UFC, né? Eu acompanho desde o UFC 1 que o Royce Gracie ganhou em 1993, né? Maravilhoso. E daí vem Joe Rogan, né? E daí Joe Rogan Podcast, que na verdade era muito mais um bate-papo sobre MMA e foi se transformando, né? E eu sei que você bebe dessa fonte também, né, Felipe? Totalmente. Assim, não só da fonte do Joe Rogan, mas de todo esse universo que cerca o Joe Rogan, do jiu-jitsu, da vida saudável, da SpaceX, do Elon Musk, dos alimentos novos e revolucionários e da carne que não é carne. Porque, sabe, eu vejo o Joe Rogan muito como futurista. Assim, então, hoje em dia é muito fácil a gente comparar alguns podcasts ao Joe Rogan, né? Porque por causa da mesa e do microfone, né? Exato. E esquece que é o cara, né? Muita gente nunca ouviu um podcast inteiro do Joe Rogan. E enche a boca para falar de Joe Rogan, mas nunca parou para ouvir o Joe Rogan. Então, assim, o que eu digo, né, é que é muito além disso que você falou, do microfone, da parede de tijolo. Vai muito além, porque o cara é muito profundo, o cara é muito inteligente, ele é polêmico também, tem várias coisas que eu discordo dele, várias posições, o que é massa também. Acho que ele defende as suas posições de maneira... Ele se intera sobre o assunto. Ele sempre sabe sobre o que ele está falando. Ele foi lá e ele leu. Você pode não concordar sobre a opinião, mas aquela opinião dele está embasada, entendeu? Então, eu admiro o Joe Rogan nisso tudo. Então, quando eu digo que o mergulho do Joe Rogan, ele vai muito além, assim. O que eu busco aqui no podcast hoje em dia, cara, sinceramente, eu luto bravamente para manter o podcast com uma pegada... ainda profunda, ainda com cabeças pensantes, né, como convidados e tal, porque senão fica muito fácil. Claro que hoje em dia eu faço um equilíbrio, hoje em dia mais do que antigamente, hoje em dia eu estou equilibrando um pouquinho mais por causa da questão do ao vivo, 2 vezes por semana e tal. Eu estou trazendo uma galera de universo de internet, uma galera de universo jovem, porque eu também preciso um pouco me apresentar para esse público, faz parte de todo um processo aí, né, que eu quero e preciso cumprir, assim. E é massa, hoje em dia também eu sou um cara mais aberto para conversar com a molecada, assim, coisa que em uma época que eu estive na televisão eu era mais fechado, com essa coisa da entre aspas, a molecada da internet, sabe? Ficou uma coisa meio pejorativa, assim, e hoje em dia eu me livrei dessas amarras, graças a Deus, e cara, consigo me conectar com todo mundo. Tenho aprendido muito com eles também, o que é muito legal, esses
esses moleques, entre aspas, né? Já é um monte de marmanjos de 30 anos e tal também, mas assim, eles sabem tudo, cara, de internet, de algoritmo, de YouTube, de entrega, sabe? É maravilhoso, assim, também, é muito legal. Então, o que eu quero fazer aqui, assim, concluindo, é um híbrido, cara. Eu sei que eu sou um cara um pouco mais velho do que essa galera, consigo me conectar com uma turma um pouco mais velha também de MTV e tal. Então tento ser o cara que conecta um com o outro, que faz um híbrido. Isso hoje em dia é algo que eu penso. E você transita nesses dois mundos muito bem, né? É engraçado você falando, eu me vejo algumas coisas assim, do tipo assim, já fomos em algum momento os prodígios, né? Isso. Não é? E o tempo... Total. E aí, só que a gente está resgatando isso no momento que tem energia, que ainda o timing está propício. Mas eu queria te perguntar, como é que você faz hoje esse balanço que você falou entre o convidado hypado com a audiência versus o cara que é mais profundo num tema que você quer conversar, sabe? Porque eu acho que você deve estar fazendo muito isso hoje, né? Como que você equilibra isso? Como você faz a seleção dos temas e dos convidados, cara? Cara, eu olho tudo como um plano grande, assim mesmo, sabe? Eu olho ali um mês. Aí eu vou analisando as semanas e tem um jogo entre essas semanas. Os convidados não são individuais, entendeu? Eles são sozinhos, mas não é algo solto. Tá tudo meio conectado. Na minha cabeça tá tudo meio conectado. Não, agora eu venho, por exemplo, agora eu venho com um maio forte, algo que eu tenho na cabeça. Não, maio agora é bom, é forte. Então agora sexta-feira tem o Ale Oliveira, aí vai vir o Ninja, vai vir o Igão, vai vir o Tico Santa Cruz. Então, tipo, sabe, aí é uma semana que eu vou pisar no acelerador forte, vou trazer, e vou buscar, buscar frases e pessoas que às vezes né, são mais polêmicas ou têm posições fortes ou estão envolvidos em alguma coisa e tal. Aí, cara, tem um momento que eu falo assim, não, eu preciso respirar um pouco, quero ficar na minha cabeça, numa coisa mais intelectualoide mesmo, deixa eu chamar aqui uma galera mais especialista, a gente trouxe especialista sexóloga, a gente trouxe uma especialista de surrogacy, que é a barriga de aluguel, né, para conversar. O único brasileiro sobrevivente de Auschwitz, né? Vivo, eu vi né? Isso. Foi pesado, cara. Pesado. Esse é um episódio que não dá para assistir rindo ou leve, sabe? Não dá para trocar a série da Netflix por esse episódio do Sistema Solar. Não dá. Até tomo cuidado para quem quando eu mando, de explicar que é tipo assim, olha, é um mergulho forte assim na coisa e tal. Mas então, né, o Cortella, sabe, tipo assim, então eu vou variando, então eu tenho esse pensamento, eu não penso os convidados soltos, eu penso realmente numa montagem, trazer também as mulheres, né, isso é importante, esse equilíbrio, senão fica uma coisa como o círculo de amizades acaba sendo mais de homens, acaba podendo ficar uma coisa mais de homem, então eu também quero quebrar isso. Exatamente isso também, como intercalar tudo para também não ficar enviesado, né? Cara, é importante, eu quero ouvir todo mundo, entendeu? Eu quero conversar com todo mundo e eu quero que aqui também seja a casa de todo mundo. Não quero virar um programa que ali é só isso, entendeu? Ali você vai encontrar esse perfil, não, vai encontrar de tudo, entendeu? Músicos mais, né, que não estão mais no hype, mas são excelência naquilo que fazem, entendeu? No hype de quem, né? Aí que tá o problema do hype, né? Que é o hype pra quem, né? O hype às vezes você convida umas pessoas, e eu sei bem, porque a gente é de uma geração próxima, porque era o hype da nossa época. Então, pra gente, né? Talvez não pra molecada de hoje, né? Que talvez é o povo que assista o Flow ou qualquer outro. Então, até o target demográfico de certo público, que é o público do teu convívio, ele vai ser muito similar assim, né? Isso, por isso que eu tenho tentado manter e não tentado ser Flow ou ser Podpah, entendeu? Porque seria um erro, entende? Porque essa turma toda tem muito essa coisa do número grande, né? Não é, milhões e centenas de milhares e tal. Cara, a vida foi me ensinando que essa não pode ser minha busca, assim, sabe? Não, se eu mirar aí, eu vou acabar tendo problema de cabeça lá na frente, entendeu, cara? Eu acho que isso traz muita agonia e tudo mais. Então, eu também não sou o cara mais exemplar, às vezes me vejo mergulhado em número, querendo trabalhar isso, mas, cara, como um geral, eu não me importo com isso, entendeu? Eu me importo com o conteúdo, com o talento, com a profundidade, eu estudo os convidados, eu quero ter conhecimento para trocar com os convidados, quero que se eles falem sobre algo, eu quero mais ou menos saber sobre aquilo para poder trocar com ele e não
ser o desinformado, entendeu? Do tipo assim, é mesmo? Então me conta aí. Que também é uma linha, mas não é a linha que eu tô buscando. E eu acho Exato. que tem pra, né? E tem para todo mundo. Então, cara, eu também, ao mesmo tempo que eu analiso os convidados como um todo, eu analiso os podcasts como um todo também. Então, eu vejo o que tem e eu vejo o que não tem. Entendeu? E aí eu busco também um equilíbrio dentro disso, para conseguir oferecer um diferencial dentro dessa invasão de podcasts. Porque tem muita gente, né, que me encontra agora, por exemplo, no podcast, e acha que eu sou a cópia do fulano, entendeu? É engraçado. Assim, então, pouco a pouco eu vou mostrando, cara, com trabalho, com foco, sabe? Sem risadinha, sabe? Na coisa assim do... Sem buscar o hype, sem buscar esse tipo de coisa, eu considero que a jornada ela tem que ser longa, ela não tem que ser explosiva, entendeu? Se for explosiva, é maravilhoso, todo mundo busca a explosão de um projeto, o sucesso, ser o primeiro lugar, o segundo lugar nesse projeto. Só que eu trabalho há bastante tempo com isso já, mano, há uns 15 anos e tal, sei o quanto é difícil se manter. Então, sabe, buscar o hype dos hypes não é meu foco é me manter. É conseguir me apresentar para várias pessoas novas, hoje em dia, com 39 anos, entendeu? Em uma nova jornada, no YouTube. Aí, de repente, tem um monte de gente mais nova me conhecendo via YouTube. Pô, isso é do caralho, entendeu? Isso é fruto de trabalho, mano. Sabe, se eu tivesse desistido lá na segunda semana de 2018, na terceira... Não, fui, continuei. Tinha a visão de que ia dar certo, ia rolar, e tinha a visão de que para dar certo tem que estar toda semana martelando, sabe? Tem que ter esse foco, essa quase como um treino, é um treino, entendeu? Então, e Felipe, e aí você vai vendo os resultados. Só, tipo assim, casting, convidar, e eu sei que você estuda, você aprofunda, então você se prepara, né? Cara, é quase um full-time job, né? É o trabalho, né? Hoje em dia eu consegui aí criar um ecossistema que está funcionando, então todas as energias, all eyes on, né? Todos os olhares para isso, assim. Então penso nisso o tempo todo, sou feliz pra caramba. Pô, já estive trabalhando com essas coisas e estive infeliz, não podia dar pitaco, não podia ser eu lá no rolê, e agora... Posso fazer o que eu quiser, entendeu? E ser totalmente eu, e tá dando certo. Então é onde eu tô apostando, assim. Agora, cara, eu fiz tudo sozinho, durante 2 anos eu fiz tudo sozinho. Até hoje eu faço a agenda, eu convidava, eu recebia, eu editava, eu botava pra gravar aqui sem ninguém atrás das câmeras, eu que posicionava e tal, botava o play. Enfim, era doideira, assim, mas também considerava que tinha uma intimidade interessante para as entrevistas também. A gente ficava sozinho ali, trocando ideia, não tinha equipe, foi necessário. Não tinha uma galera. Eu achava interessante, eu gostava. Agora que é ao vivo, que eu faço com o Léo Usui, que é o cara que tem dirigido aqui para mim, que me ajudou a montar toda a estrutura do ao vivo, ele corta o programa durante o ao vivo, então o programa sai pronto. Então eu tirei a edição da minha vida, que era algo que estava me consumindo bastante, e consegui dedicar essa energia mais para o podcast, mais para o dia a dia do podcast. Aumentei a frequência 1 a 2 vezes a mais por semana, então agora às vezes a gente faz 3, a gente faz 2. Antes era só uma, eu estava sentindo uma dificuldade em emplacar, colocando só 1 vez por semana dentro do YouTube. Agora, uma coisa que eu não solto, bom, obviamente o estudo da entrevista. Cara, se eu não estudo, eu me sinto nu entrando na entrevista, entendeu? Eu sinto que eu vou desperdiçar. E esse é um debate que eu tenho com os caras do Flow, né? Que eles até defendem, não, a gente não sabe nada, a nossa genuinidade eles não sabem quem é o cara que está sentado na frente, às vezes. Isso. E a partir daí eles constroem a entrevista no lugar do... Tá, mas eu não sei nada sobre você, me conta aí. Entendeu? Que é uma linha boa também, porque às vezes eu sinto que lá, às vezes, falam algumas coisas que aqui acabam não falando. Mas eu sinto que eu pesco, entendeu? Tipo, eu pego a pessoa, falo, uau! Tipo, agora me fala, tá ligado? Me fala aqui os negócios que eu quero saber. Então, mas tipo, é diferente o público, né? O Flow, a molecada que acompanha o Monark e o Igor, né? Que vem do pessoal mais jovem, dos gamers, que é o público original e depois expandiu, né? Eles também não sabem, a molecada não sabe. Então, eles são tão ignorantes, no bom sentido, como o Monark e o Igor, para saber do zero a história da pessoa, né? Então, acho que tem um propósito. Agora, no teu caso,
o pessoal que te acompanha, a maioria, com certeza já conhece, tem mais informação, e aí tá buscando essa profundidade, que é o que você gera muito com a empatia que você tem, né, cara? Eu acho que, cara, esse é o ativo, assim, sabe? Quando eu acho que eu sou comunicador, é por causa disso, sabe? É porque eu acho, né, falar aí, né, modéstia à parte, quando você escolhe uma profissão é porque você acha que você manda bem naquilo, assim. Então eu acho que eu mando bem, assim, eu acho que eu tenho ali os quesitos, eu admiro muito grandes comunicadores, eu tenho o sonho de ter carreiras como as deles, assim, entendeu? Então eu busco, cara, eu procuro muito entregar excelência, entendeu? Eu acho que eu tenho uma questão mais não mais profissional, mas eu tenho uma escola de televisão que cara, na MTV, mano, a gente levava lição de casa pra casa. Eles mandavam um texto grande do Lenny Kravitz e você tinha que sintetizar o texto, trazer o texto pequenininho pra dar em 1 minuto. Tá ligado? Mano, eu fui forjado nisso. Tipo, jamais entrou uma banda no estúdio da MTV lá pra gente entrevistar e o meu diretor não tinha sentado e ficado 1h30 com a gente, mano, falando sobre a banda, perguntando se a gente sabia sobre a banda. Porra, é pré-requisito, entendeu? Você receber o teu convidado e saber sobre o teu convidado, se aprofundar sobre ele e tal, porque eu acho que a partir daí você consegue, primeiro, tirar algumas informações que são legais, e segundo, cara, fazer uma entrevista que ainda não se fez. E agora, né, e eu acho que agora até um detalhe importante, assim, que por causa dos podcasts, a explosão, muita gente tá dando entrevista, né? E às vezes nos mesmos assim, lugares. Isso. Nos mesmos podcasts. Isso. Tem um roteiro, então, já tem um roteiro. É flow, podpah, inteligência, não é? Isso, exatamente. Então você tem que perguntar diferente. Você tem que assistir o cara no flow, você tem que assistir o cara no podpah, e você tem que ver exatamente o que perguntaram pra você não. Aí você tem que estudar o cara e falar, tá, o que não perguntaram lá? Entendeu? O que eu vou perguntar pro cara aqui? Ela não foi no podpah. Eu quero saber, né? Qual é a minha linha, né? Eu sempre tenho a coisa de perguntar sobre extraterrestres, o que a pessoa acha sobre vida fora da Terra e tal, que é um negócio que dificilmente perguntam, então sempre pego ali no pulo. Com a Sandy, por exemplo, foi um negócio que eu fiquei muito assim, eu falei, cara, qual era a minha maior responsabilidade? Cada entrevista é uma responsabilidade diferente, né? Então, com a Sandy, qual é a responsabilidade? Cara, marcar. Pô, vou falar com a Sandy, mano, eu vou fazer mais uma entrevista, tipo, ela vai desligar. E você conhece, né, ela, a família, né, eu sei dessa história. Ainda tinha essa responsabilidade, conheço ela há muitos anos e nunca tinha entrevistado ela, nunca tinha pedido para entrevistar ela também, assim, então, quando eu senti que eu tava pronto para isso, assim, eu chamei, usou o cartucho, entendeu? Na hora certa, né? Exato, cara, eu acho que isso é muito fundamental. Ouço muita gente aí agora, por causa dos podcasts, falando que ligou para que ligou pro outro, fulano não me respondeu e tal. Sabe, você tem essa questão do cartucho, você tem uma questão da espera também, da maturação do teu projeto, sabe? Acho que às vezes a pessoa é super próxima a você, mas ela é enorme. Bom, citar o Mion, por exemplo. Uhum. Mion é super meu amigo e é um cara grande. Pô, cara, quando eu comecei o podcast, eu demorei um pouco pra chamar ele, entendeu? Por quê? Porque eu queria que o projeto... Primeiro, eu queria que o projeto, pra mim, virasse algo consistente mesmo, entendeu? Pra não chamar o cara pra um projeto que dali 2 meses acabou. Sabe? Como muita gente faz, assim, com muita gente também. E segundo, eu queria me sentir um pouquinho mais preparado pra poder fazer uma entrevista bala com o cara e tal. Então, assim, eu acho que a maturidade, né, ela é importante, assim, ela não precisa ter idade, assim, mas é importante você saber que o podcast não é farra, entendeu? Ele é também um conteúdo legal de se fazer. Tem um podcast que eu acompanho desde o começo também, que é do Tim Ferriss, tá? Lá dos Estados Unidos, que ele é, né, da Califórnia, investidor, né? Ele veio... ligado também a biohacking, né? Ele experimenta, meio parecido com a linha do Joe Rogan também. Ele traz uns livros, né? Ele indica uns livros. Isso. Ele é muito inteligente e você vê que ao longo dos anos ele foi se transformando e se tornando uma pessoa mais profunda. E aí ele fala assim, né, cara, o podcast para mim ele é uma ferramenta que me ensinou a fazer perguntas cada vez melhores, né? Uhum. E daí nessa linha, cara, já aconteceu, por conta do teu perfil, você aprofunda, você é empático e tudo mais, à medida que você foi envolvendo um convidado, você já sentiu que quando o cara falou uma coisa, falou, isso aqui ele não falaria se não tivesse tão envolvido na conversa, né? Sim. E que numa entrevista em outro lugar, nunca a pessoa falaria isso. Mas na hora que a pessoa falou, você disse, opa, peguei alguma coisa aqui. Aconteceu com você já? Sim, e geralmente é depois dos 40 minutos.
Sabe, porque assim, realmente uma linha do tempo a entrevista, entendeu? A entrevista, ela tem uma linha do tempo, ela tem um momento onde aquela pessoa vai estar mais, entre aspas, vulnerável, entendeu? Mais aberta a falar. E se você estudou bastante, você sabe que aquele é o momento de entrar, entendeu? Então, assim, se você sabe que a pessoa tem uma super relação com a filha e uma situação que não sei o quê, então... Às vezes, dentro de uma frase ou de uma abertura, que é isso, você percebe e você explora. Explorar de maneira elegante, entendeu? Claro. Aí que tá, né? Você explora, mas não explorar. Você explora aquilo, você entra, você sente que a pessoa tá te dando aquela abertura que ela não deu em outros lugares. E aí você tem dois caminhos, ou você vai pra polêmica, entendeu? E aí e aí aquela pessoa pode nunca mais te dar uma entrevista depois daquilo. Ou buscar aquele corte, né? Isso. Para colocar aquela thumb sensacionalista, clickbait. Que é algo que eu tô assim super chateado, porque o podcast era um terreno tão legal até um ano atrás, assim, sabe? Aí depois foi invadido por essas thumbs sensacionalistas, e buscando thumbs escrotos, aí você dá o play, ninguém falou nada daquilo, assim, sabe? Então, assim, isso virou uma moda, porque também tá gerando muita grana pra gente que não está produzindo aquele conteúdo, faz o corte e ganha em cima daquele produto, né? Mas, eu não quero defender o final dos canais de cortes, mas eu quero defender uma elegância dentro disso tudo, entendeu? Esses convidados, eles foram no podcast, eles são amigos daquela pessoa que convidou. Então, assim, né, ou há um contato, então fui lá, chamei o Eloy veio, sou fã do Eloy. Primeira vez que eu conheci ele, sabe, por causa do podcast, tava feliz pra caramba. Não, e o cara tá falado, cara, primeira vez que sai de casa para dar uma entrevista na tua casa aí, né? Total, mano. Né, e assim, busquei fazer uma puta entrevista diferente. Aí vai lá alguém, pega um corte dele, tira do contexto, bota ele falando, sei lá, Eloy versus Igor. Sabe, entendeu? E aqui ele falou super bem do Igor e que tem vontade de conhecer o Igor, não sei o quê. E aí, um dia o Eloy tá no YouTube e ele tá com a esposa e eles estão girando o nome dele no YouTube e ele cruza lá, Eloy contra não sei o quê, Sistema Solar e podcast. Olha lá, o Solar me ferrou. Nunca mais vou dar uma entrevista pra esse cara. Entendeu? Então, assim, tem todo esse lado. Por isso que, cara, isso é algo que eu tomo muito cuidado, meu. Jamais expor o convidado. Quando era gravado, eu já cheguei a preservar uma frase ou outra aqui, um convidado ou outro aqui, que eu vi que a frase ia dar ruim, entendeu? E aqui no ao vivo, hoje em dia, eu também tento controlar. Eu também tento falar, se a pessoa estiver entrando numa seara ali que vai complicar para a pessoa, eu jamais vou explorar aquilo de uma maneira, sabe? Eu quero o lado humano, por isso que eu falei, né? Se eu vejo que ela falou da relação com a filha, eu vou explorar isso, mãe e filha, amor, paternidade. É esse lado que eu tô querendo, entendeu? Eu não quero polêmica, mano, não quero clickbait, não quero, sabe, porque isso não te leva a nada, é aí que eu quero chegar, não leva a nada, mano, não leva a nada, cara. Você sabe que recentemente, né, um dos episódios, eu não vou citar exatamente qual, com uma pessoa famosa do meio da, ela falou uma coisa durante, né, que eu tenho certeza que foi um momento de abertura e falou, eu falei, cara, se eu quisesse e não fiz, gerava um corte aqui. Né? Ou às vezes eu gero um corte sobre isso, só que eu coloco uma thumb com uma frase mais neutra, né? Sabe assim? Então tudo isso, né? E para não gerar um desconforto, porque de novo a nossa corrida é de longo prazo. Né? É isso, cara. E eu quero construir. Olha o Serginho Groisman aí. Você acha que a galera vai no Serginho Groisman por quê? Porque ele tá há anos se conectando com todo mundo, sendo super elegante com todo mundo, cara. Exato. E, por exemplo, né, eu sei que tem um canal, né? Eu não sei se você acompanha esses canais de musculação, fisiculturismo e tal, assim, tem o Renato Cariani, que é super grande, né, e ele tem um podcast, e ele falou no podcast, cara, tem gente que não tá querendo vir no podcast por conta dos canais de cortes da área que ficam recortando tudo e polemizando. O cara falou, cara, eu não quero me envolver em intriga e não por causa de você, por causa dos cortes que geram. Então eu acho que assim, essa observação ela é importante, cara, pra gente entender, porque o que eu busco? Eu busco a credibilidade, entendeu, cara? Ou seja, pode estar caindo o mundo lá, mas o cara sabe que se ele vier conversar comigo aqui, meio que vai estar seguro. tudo...
sabe? Não é um território hostil, entendeu? Assim, eu não vou buscar. E também não tem uma audiência sabe, babando, querendo um corte, babando, querendo você escorregar. Tem um outro tipo de audiência que com o tempo também eu fui entendendo que isso também é saudável. Às vezes você tem uma audiência menor, mas você tem pessoas que estão ali meio no teu flow. E você não foi invadido por... Cara, às vezes o número grande... Todo mundo sofre isso, tá? Os BBBs que são invadidos pelos fanbases e tal. Às vezes o fanbase... às vezes a pessoa nem quer mais aquele fanbase. Ele fala assim, gente, você viveu isso, né? Na TV aberta você viveu isso, né? Totalmente. Então, por isso que um pouco eu digo com conhecimento de causa, assim, sabe? Eu não quero cometer alguns erros que eu cometi lá atrás, entendeu, cara? Eu sei no que isso dá, assim. Então, não leva a lugar nenhum. Então, assim, cara, eu acho que essa credibilidade é importante. O Eloy. Eu imagino que o Eloy tenha vindo, assim, porque há uma credibilidade aí, sabe? Eu trouxe o Kamal, eu trouxe o próprio Andrés, trampei na MTV. Então, isso que eu tô buscando, cara, cada vez mais. Entendendo que um dia eu posso estar num projeto ainda maior e não sei o quê, e eu vou querer chamar também convidados e eu vou chamar essa galera tudo de novo, entende? No sentido de que, fiz bons contatos, deixei uma marca boa. E com o tempo, cara, uma coisa que tem sido legal, eu tenho ouvido cada vez mais isso, assim. Então o Ale Oliveira, ele vem aqui amanhã, ele falou muito que ele queria vir na semana do dia tal, e depois eu vim descobrir que é porque ele ia rescindir o contrato com o Esporte Interativo, ele ia fazer o anúncio, e o primeiro lugar que ele queria falar era aqui, tal. Então assim vai ser amanhã. Animal. Muito legal. E, cara, outro dia também conversei com o PC, assim, a gente tá conversando, e o PC, sabe, ele não quer muito, eu acho que ele tem que falar, assim, em algum momento, né, e cada vez mais, cara, eu entendo aqui como uma plataforma, né, eu vou ter que abrir aqui a plataforma, entendeu? Essa credibilidade, ela vai ter que vir a partir desse lugar, entendeu? Olha, caramba, tá indo lá a pessoa que a gente queria ouvir, ou que tá um tempo sem falar, ou que se envolveu numa puta polêmica, num puta escândalo. O breaking news tá aí. Isso. Aí quando é uma coisa meio... aí quando é pra lançar o disco e falar tudo bem e brincar... Aí tem os outros que vai hypar mais, que o cara vai, pro disco dele vai ser muito melhor, entendeu? Mas para um papo reto e tal, sabe, eu defendo que o Felipe Neto devia vir aqui, dos podcasts todos, para ele ter uma conversa mais acho que ele busca, assim, seria aqui, mas aí é dentro da minha autoconfiança mesmo, mas assim, eu acho que é por aí, sabe, cara, eu vou tentar construir o meu caminho no podcast nesse lugar. Muita gente fala isso, eu vejo muita gente famosa falando assim, cara, eu quero quando eu vou para um talk show na TV aberta, eu tenho que render, né? Então eu tenho que fazer aqueles 15, 20 minutos, render, né? E tudo mais. Se eu quero aprofundar, eu vou num podcast. Né? E isso é muito louco, né? Porque você vê, por exemplo, né? Tipo no Flow, né? Semana passada eu vi na agenda deles que o Haddad ia, Fernando Haddad. Né? E acabou não indo, enfim, não sei porquê. Mas não foi? Não foi. No dia acabou indo outro, porque substituiu, deve ter tido algum imprevisto, né? Mas o que o Monark falou num episódio, eu lembro, ele falou, cara, o Haddad tá... Ele meio deu a entender, o Haddad está vindo meio que para reconhecer o território, para abrir o território, como se falasse que depois o Lula iria. Se isso acontece, isso é game changer, entendeu, cara, pro formato. Total. Assim, né? Mas o Lula vai. Em algum momento o Lula vai lá. Porque o Bolo já foi, o filho do Bolsonaro já foi, e, cara, o que é legal, e aí assim, eu admiro e respeito muito o Flow, o Podpah e tal, porque eles estão abrindo portas muito importantes, entendeu? Portas que eu, honestamente, não teria força para abrir, entendeu? Então, assim, eles estão mostrando pro meio artístico e pro meio político e para todo mundo que o podcast é uma nova plataforma de fala, ele é uma plataforma que não vai te interromper com comercial, com música para tocar, com mercha, não sei o quê, até tem um merchazinho ou outro, mas assim, você vai ter 1h30, você vai ter 2 horas para falar. Então as assessorias, o que eu sinto é que não é o político que quer ir por livre, espontânea vontade. Ele vai porque ele já entendeu que lá é uma plataforma, que ele vai se conectar com um monte de moleque, entendeu? Que ele vai abrir ali, que ele vai angariar votos, ou que o artista vai poder se apresentar de maneira mais humana. Então, pouco a pouco, a Maísa, a Ivete, vai entender que já não é mais só no Faustão e na Globo e não sei o quê. Vai ter também que ir nos programas que é nas casas dos moleques.
Exato. Uns programas que hoje em dia eles estão dizendo assim, imagina que eu vou num podcast, imagina que... Cara, e eu te digo isso porque eu sei, tá ligado? Tipo assim, tem gente que não, imagina podcast, gente grande de TV que vai, imagina, tá? Diminui. E aí passa 2 meses e faz... Então, não vou ter que... Porque o outro vai, porque o político do lado foi, porque o apresentador do lado foi, porque o Jacan foi, porque o Zeguê, porque estava numa mesa de jantar e o Otávio Mesquita falou que foi. Aí essa pessoa que ignorou um convite ou não respondeu, 2, 3 vezes depois, oi, tudo bem? Né? Sim, isso super acontece. E você, no papel do comunicador, e se você estudar os grandes comunicadores, é muita politicagem também, você no papel do comunicador faz show, pô, que bom, bora então, ó, tá aqui as datas, vamos fazer. E faz, entende? Eu acho que, né, porque a pessoa também tem, por isso que eu digo, a pessoa tem o direito lá de achar algo do teu projeto, mas se você manter o foco, se você manter o foco, você vai chegar, entendeu? Então, longo prazo. Então o que eu sinto é que as próprias assessorias já estão dizendo para os seus artistas, ó, você tem que, hoje em dia já tá rolando, você tem que ir no flow. E forma muito mais opinião nesse público do que qualquer outro formato hoje em dia, né? E daí, ô Felipe, do seu caso, né? E aí depois eu vou voltar para essa questão do grande, antes da gente ir para um outro tópico, mas no teu caso, você já teve convite, por exemplo, de canal fechado, ou alguma coisa de querer incorporar e te levar o sistema solar, né? Só que aí poderia te engessar ou tirar da tua casa e levar para um estúdio, né? Só que ao mesmo tempo é essa composição toda da independência sendo a tua casa que faz o sistema solar ser o que é. Já teve gente sondando levar o sistema solar para um formato mais quadradinho, em cabo, num estúdio, quando na verdade a mágica é essa composição da independência, ser na sua casa. Já teve convite desse tipo? Cara, esse convite ainda não teve, assim. Eu acho que ele pode acontecer em algum momento, assim. Muita gente sonda o sistema solar e muita gente, né, namora, assim, empresas de podcast e tal. Mas, cara, esse é um projeto que ele nasce... É complexo, assim, mas ele nasce para ser aqui, realmente, ser independente... aqui, feito aqui e tal. Então, assim, o que eu digo eu sou um podcaster, a gente faz um projeto no teu canal, a gente cria um outro nome, a gente cria um outro negócio, a gente cria uma outra leitura e faz exatamente o que eu faço aqui, pode ser a entrevista e tal. Mas o sistema solar, eu não sei. Agora, não dá pra saber, né? Às vezes o convite é interessante. Eu não sou um cara que o podar da televisão me prejudicaria. Sabe, eu não Você não é uma contracultura, você veio já e você não está num negacionismo, né? Aí. Isso, exato, cara. Eu já sou super televisivo, entendeu? Eu já sou, esse programa ele é assim, tanto que muita gente vem aqui por causa do Flow e tal, views, né? E deixam comentários falando assim, eu já ouvi assim, puta, que podcast sem graça, solar não fala um palavrão. Tipo, pô, eu fui moldado a não falar, a respeitar o público, aquela coisa toda, assim. Então, mano, o Sistema Solar ele poderia estar, sim, num canal, porque eu não me sentiria 100% podado. Mas a questão é você ser dono do rolê, entendeu? É você passar, né? Você dividir a porcentagem, aí não sei o quê, aí já entra em contrato. Aqui não foi feito para isso. Aqui primeiro foi feito para salvar a minha alma, entendeu? Para eu ter, né, o que eu considero é que assim, cara, eu não sou um cara muito sociável, eu não sou um cara que sai muito, não sou um cara muito de sair e tal, já não era antes da pandemia, assim, então eu aqui, cara, me ajuda a conseguir conversar com mais pessoas, aqui me ajuda a ter 2, 3 papos interessantes por semana, olha que dádiva, entendeu? Você sentar na frente de uma pessoa que é interessante e trocar uma ideia, pô, isso aí é um bom presente, então ele não é só pelos números, ele é para eu ter boas conversas, para eu aprender mais, para eu ouvir gente diferente, receber o Kamal, o Eloy, gente que eu admiro, conhecer gente que eu admiro, olha que do caralho, sabe? Então, assim, ele tá para isso, cara, isso é muito claro, eu não quero perder isso em nenhum momento. O que eu gostaria na minha vida é de, claro, estar em emissoras ou streamings e tal, mas conseguir manter esse projeto, entendeu? Ter lá e ter aqui. Lá é mainstream, lá é de gravatinha e aqui é nós, entendeu? É isso. Assim. Ô Felipe, como que você vê, cara, você como é um estudioso do formato,
como você vê o futuro do podcast, né? Que já rompeu meio que para o mainstream, de certa forma, eu acho, Sim. né? E como é que você vê isso versus os formatos de TV aberta, talk show? Você acha que as emissoras vão querer importar o formato só para colocar o sufixo podcast em algum programa, né? E, na verdade, eu acho que muito do podcast porque também tem que tomar cuidado, né? De não achar que podcast é o formato que a gente está vendo agora no mainstream, como o Flow, por exemplo, né? O podcast ele é muito mais do que isso, ele é, né, a distribuição de um formato, né, de áudio ou de vídeo com um RSS, tecnicamente falando, né, mas se popularizou com esse formato de 1 ou 2 hosts num mesão com os microfones e o fone, né? Mas como que você vê esse futuro aí próximo, adiante do mercado? Cara, como você disse, podcast ele vai muito além do que só isso, entendeu? Até acho que algumas pessoas vão acabar ficando iludidas por essa cortina de fumaça e vão querer criar o seu podcast a partir do Flow e do Podpah e vão sofrer, porque vão estar fazendo mais do mesmo, assim, porque de algo que já... a forma. Tem até hoje em dia a ostentação do podcast, que é comprar um Shure SM7B, né? Já vira ostentação podcast, assim, sabe? Vamos o hype, né? Que é a galera que não vai conseguir fazer durante um longo prazo, assim, fatalmente vai acabar antes dos 6 meses, 1 ano, porque vão se frustrar, porque queriam ser o Flow, fizeram o podcast para ser o Flow. Aí já começou fama. Já começou errado, entendeu? Então, tipo assim, não vai conseguir se resistir, ter vida longa e tal. Mas podcast é uma tela em branco, você pode fazer ficção, você pode fazer entrevistas, você pode fazer individual, você pode fazer um monólogo ali, né? Você pode fazer leituras de grandes textos, e, você tem todo um universo. Crime, né? Falar de séries, falar de filmes, pode fazer muita coisa. Você pode estar sempre com elenco, você pode estar com um elenco fixo sempre, o que é algo que eu acho legal. Um dia eu gostaria de fazer, eu com um elenco fixo, para criar ali a intimidade, as piadas internas do programa, um público e tal. Eu acho isso gostoso. O que você fez no Oscar já foi legal, hein? Isso, exatamente. Foi bem legal, cara. Eu já vou querer repetir isso em algum momento, assim, porque eu gosto, porque você vai mais leve pro jogo, né? Porque e quando você tá aqui sempre... né? Porque eu tô aqui sempre com uma pessoa que eu não conheço, que eu não, entre aspas, às vezes eu conheço, mas muita gente que eu não conheço, cara, e isso traz uma responsabilidade. O dia é diferente quando eu vou fazer, né, com o Eloy, que eu nunca tinha conhecido. Uma carga cognitiva pesada, eu acho. Você tem que se apresentar para a pessoa e em 5 minutos, começar uma entrevista, em meia hora, estar falando, botar ela para chorar, sabe? É brincadeira, mas tipo assim... Você tem que fazer tudo isso em 1 hora, é uma loucura. E às vezes, cara, eu quero ir para jogo mais leve, sabe? Então, assim, quando é com o Vasco, quando é com a galera... Então eu penso que um podcast fixo, com alguns nomes de pessoas que eu gosto, assim, tal, seria legal. É uma intenção. Isso, trazendo notícias da semana e tal, é algo que eu tenho vontade de fazer em algum momento, assim. Mas, cara, o que eu acho que, assim... O formato do podcast mais televisivo, ele é esse. Ele é o da mesona. Por quê? Porque na TV a gente tem o legado do talk show, né? E o podcast, ele é uma modernização, ele é uma nova leitura do talk show, né? Então, eu acho que, assim... Em formato longo. Formato longo, mesa, luzes baixas, entendeu? Cenário aconchegante, não é o cenário grande com 500 luzes, a banda lá no canto, né, como são os talk shows, o público gigante, a mesa do cara pequena dentro de um cenário enorme, ele quase que, sabe, meio louco ali, o entrevistado que tá lá pela primeira vez no Gentili, no Jô, e que vê aquele circo todo, e que de repente tá lá na frente. Totalmente. E que tem 10 minutos para falar, puta, é difícil pra caramba, entendeu? Então, assim, eu acho que o podcast, quando ele entrar na TV, ele vai entrar nesse sistema, assim, ele vai entrar mesinha, o microfone, porque por mais que esses programas sejam de entrevista, você não tem o kit microfone, fone, né? O Bial, ele já faz um ótimo podcast no Conversa com o Bial, mas sem o formato. Eu acho que o Bial tinha que virar
ele tinha que virar isso, tinham que fazer um cenário para ele, estilo podcast, entendeu? E botar. E trazer, cara, um conceito que o Arthur Petri falou aqui no programa outro dia, que é um conceito que eu gosto muito bom, né? Fantástico. Esse, muito bom, cara, né? foi uma conversa de 2 podcasters, né, trocando ideia de verdade. Foi muito mano. bom, cara. Ele é um cara muito, muito legal, mano. Ele é um cara que, assim... A imagem dele, como ele mesmo diz, né? A imagem engana. Totalmente. E, meu, muito engraçado, cara. Um cara muito engraçado. E muita gente falou sobre o episódio, que foi engraçado, teve uma química legal, e eu senti também, teve uma química bacana, assim. Você tá vendo? É pra esses encontros que eu tô fazendo podcast, sabe, cara? Pra o cara ir embora e você falar, pô, que cara massa, mano. Entendeu? Que cara massa, sabe? Mas com ele, a gente falou sobre o broadcaster, né? Sobre o conceito do broadcaster, que é algo que eu busco. É algo que aqui no Brasil não é muito bem explorado, mas o Ricardo Boechat, ele era um broadcaster. O Datena é, de certa maneira, também um broadcaster que está meio que quase que o dia inteiro no ar. Ele está na rádio, às vezes sentado na casa dele, falando... Broadcaster é o cara... Abre o microfone. Isso, é isso. O broadcaster é o cara que está sentado ali com o microfone aberto e, mano, aconteceu um negócio, ele abriu e falou. Agora, e ele tem o cantinho dele, que é o que nos Estados Unidos eles sabem explorar muito bem isso. O cantinho, o cenário, aqui eu acho que a galera tá começando a entender que isso é muito importante, entendeu? Cantinho, cenário luminoso, a luz mais vermelhinha, mas não sei o que, isso traz uma atmosfera, certo? O público gosta, o público senta e faz, que gostosinho, mas é por aí, eu enxergo assim, nossa, vou sair do banho, vou pegar um café aqui, vou assistir o Solari conversando com não sei o quê. Por quê? Porque tem o climinha, é gostoso, fala-se baixo, tem uma conexão, não sei o quê. Então, eu acredito que é todo um universo, cara, são pequenos detalhes que vão se juntando, entendeu? Sabe que meu hábito, né, anos atrás era assim, né? Pré-pandemia, então estava no meu escritório, na agência, em reunião, jantando fora, chegava em casa, ligava um canal de variedades, uma GNT ou um Globo News e deixava lá rolando como se fosse o rádio, né? Você só escutando. Globo News, eu também, sou da Globo News. Deixa ligado. Hoje eu ligo um podcast e que fica depende do tema, do convidado, da minha vibe do dia, deixo ou o seu, ou o flow, ou inteligência, dependendo do mood, e deixa rolando o papo lá, que vão ser 2, 3, 4 horas enquanto tu trabalhando, respondendo mensagem, né? E eu faço isso também, e é maravilhoso. E é legal, porque como eu faço isso também, eu fico tendo a leitura do que como eu sou público nesse momento, aí eu tenho, o que esse público, né, o que eu agora gostaria de ver no meu. Entendeu? É isso que eu fico pensando, porque o do Ice Blue no Podpah foi fora, não deixei horas ali rolando numa boa entrevista diferente. E aí que tá, né? Uma entrevista diferente de um cara que não tá aí em todo lugar falando, porque tem um grupo de 30 pessoas que estão em todos os canais da internet, tem um giro meio fixo, que acontece em todos os meios também, acontece nas novelas, nas capas da revista, acontece em tudo. Mas eu quero romper isso, entendeu? Porque aí a galera fica... Tipo o Eloy, sabe? O Kamal, pô, galera, caramba, porque aí é 1h30 o cara falando, pô, da hora, puta conteúdo. O que você tem escutado? O que você tem acompanhado, assim, talvez dos não óbvios, o que você acompanha? Cara, eu gosto muito, eu sou fã do Luciano Potter. Luciano Potter é um comunicador do Sul, né, gaúcho, e ele foi muitos anos do Pretinho Básico, que é um programa de humor ali no Sul, e agora ele saiu do Pretinho Básico. Que era o sonho do Arthur Petri. Não era? Exato. Né? Ele fez o teste, alguma coisa assim, acho que ele fez um teste. Tipo, parece teste para entrar do menudo, assim, né? Tipo... porque esse programa ele é muito grande lá no Sul. Todo mundo que busca comédia, esse programa é uma catapulta, assim. E o Potter começou o programa e tal, mas é o faz muitos anos de lá, né? Exato. E faz muitos anos que ele começou. Seria o Pânico de lá, porque é um programa de rádio diário, assim, né? E faz muitos anos que ele começou esse projeto e, cara, ele cresceu, ele amadureceu, ele envelheceu, entre aspas, e ele mudou. E hoje, cara, ele é um comunicador muito completo, tanto que ele saiu do Pretinho Básico, ele hoje em dia faz um programa que chama Timeline, lá na RBS, na rádio do Grupo Globo, lá do Rio Grande do Sul, que é um programa assim, Timeline, fala de tudo, entrevista o Lula, entrevista, mano, geral, assim, e fala de tudo que tá acontecendo na política e também no mundo, assim. É um cara muito inteligente, muito por dentro. E agora ele tem um podcast chamado Era Uma Vez no Oeste,
que é um podcast com outros dois caras bem cabeçudos ali do Sul, Daniel Scola e o Magro Lima, que é um podcast, olha que legal a premissa deles. Ele é um podcast inspirado no The West Wing, que é uma série sobre os bastidores do poder americano e tal. Então é um podcast que foi criado para usar a série como ponto de partida para debates políticos e política internacional. Então eles falam, você viu aquele episódio que aparece o Air Force One por dentro? Pô, eu vi, que louco, né? Inclusive o Air Force One, ele foi criado em 1900 não sei o quê, ele é o mais seguro do mundo. E aí deriva. E aí vai. E os caras são muito inteligentes, muito, é surreal. Assim. Leem pra caralho, não sei o quê. E agora o Potter se juntou num outro podcast chamado Caixa Preta, que é de dois caras que tinham saído do Pretinho Básico, que era muito engraçado. Então eles voltam a se juntar e chama Caixa Preta. Agora, eu tenho ouvido o Potter hoje em dia, eu tenho ouvido o Luciano Potter, ele tem um canal no YouTube, todos esses podcasts estão no YouTube também com imagem, então assim, dá para assistir também. Procurem, porque o Potter para mim é um sopro de inteligência, sabe? Eu gosto do André Fran, gosto muito do André Fran também. Eu gosto dessa galera, ouço, admiro eles, o Ronaldo Lemos, que não tem um podcast, mas poderia ter um podcast, mas é um cara que fala muito sobre tecnologia e tal. Essa galera, assim, eu realmente não consumo ali muito esse universo do podcast que bombou, entendeu? O que eu mais ouço ali é o Podpah, assim, porque, sei lá, acho que eles estão sempre ali na minha timeline também e eles levam entrevistados que eu gosto, um ou outro, mas a turma mais do funk, a turma mais do dificilmente eu paro para ouvir, assim. Então é muito assim, esses mainstreams está muito ligado a quem é o convidado, né? Isso. Internet e funk ou música do jovem bomba, entendeu? Bomba. O gamer, ou não sei o que, sabe? Mas eu Gaules. sei que o Gaules foi foda, mas o Gaules ele já é um cara... Né, ele é um cara que fala sobre depressão, né? Eu também não, mas ele é um cara já mais profundo e tal. Ele é interessante pra caralho. Mas tem um monte de gamer, assim, que não me importa o tamanho da pessoa e tal, me importa o que ela tem a dizer. E às vezes, também não é só uma questão, não é só um problema de gamer, não. Eu brinco que tem muito ator cara, às vezes você não tem muito pra onde ir, tá ligado? Porque também, meio que, às vezes fica muito fechado numa coisa só e o papo não consegue fluir da maneira que eu gostaria que fluísse. Você vai entendendo que especialistas na sua área são os melhores, cara, porque é gente que sabe de coisa, tá ligado? Ontem, o Érico Borgo, que era sócio do Omelete, tava no Flow. Foi um papo de 4 horas, tá? E aí eu deixei ao vivo rolando enquanto estava fazendo outras coisas em casa. Aí, uma coisa, ele saiu do Omelete, ele era sócio fundador, tal, né? E tá com um canal novo, chama Ruro. E ele falou, cara, o negócio da expansão sem fim, né, que virou o grupo, tal, eu já não queria mais isso, né, porque aí virou CCXP, Game XP e por aí vai, grandes projetos. Nossa, e tal. Gigante. E aí eu queria ter um projeto menor, né, eu queria estar mais conectado com o meu conteúdo e tal, beleza. E virou muito burocrático e tal, né. Aí ele falou, cara, hoje, quando eu vou entrevistar alguém, eu não quero entrevistar o Robert Downey Jr. ou o Tom Holland, né, que são os atores que estão na linha de frente. Eu quero entrevistar o Kevin Feige, que ele tem a informação, ele, como master produtor da Marvel, ele sabe os segredos. Então, ele que vai dar as informações, enquanto o que está na ponta, ele é mais a figura que executa a visão do produtor e do diretor, né? E tem restrições do que ele pode falar. Então, se eu consigo falar com o Kevin Feige, ele vai soltar alguma. Por isso que busca-se esse conteúdo. Eu não olho e vejo pessoas, eu olho e vejo conteúdo, assim, sabe? Tipo, né? Você vê assim, tipo o Krenak. O Krenak é um cara que eu gostaria muito de entrevistar, sabe? Líder indígena, um cara que fala sobre. Tem temas que eu gostaria muito de trazer, mas também já tô vendo que também já tá rolando uma coisa que é outros podcasts, os de mainstream, também já têm entendido isso. E já tem falado assim, não, então agora nós vamos falar de temas. Aí fecha em 2 temas, espaço e, sei lá, crime, sabe? Ou polícia, né? Delegados. Sim. Agora tem uma moda meio de delegados. Influenciadores, Isso, por causa do Da Cunha. O Da Cunha abriu e agora, como o Da Cunha já foi, agora já querem uma outra coisa. Então eu também analiso isso e tento sair. Tipo, eu tô buscando um montanhista que faz free solo, sabe? Que escala sem corda.
Sim. Por quê? Porque eu acho que a cabeça de um cara que escala sem corda, eu quero conversar com um cara desse. Entendeu? Exato. Ou, né, e aí o balonista, como a gente já recebeu aqui, a família Schirman, que tá sempre aqui, já veio completa aqui, porque, os caras já deram 3 voltas ao mundo num veleiro, entendeu? Então, assim, eu sei que não vai atingir o público grande, eu sei que não sei o quê. Para isso eu vou equilibrar, eu trago a galera que podcast, não sei o quê. Mas eu também quero trazer essa galera. E é mó gostoso ler os comentários de quem parou para ver aquilo, entendeu o que você quis dizer com aquilo e achou do caralho. Falou, que animal ouvir um montanhista falando, sabe? Isso é ouro, eu sou parecido, porque, por exemplo, eu pego, às vezes, um empreendedor que criou uma empresa de bilhão na internet, mas eu quero também saber a cabeça de um atleta de alto nível como o Damian, que o mindset é igual, cara. A obsessão, Exato. O foco, a disciplina, né? O longo prazo, né? O não buscar atalho, né? É muito igual, cara. E, cara, e uma coisa muito importante, o respeito por todo mundo, o valorizar todo mundo, entendeu? Não ficar nessa coisa de que só é legal quem tá grande, só é legal quem é hype, só é legal, entende? Não, senão você vira um oportunista, né? E você fica vazio sendo um oportunista, né? É uma merda ser um oportunista. Então, assim, sabe, seja sincero com as tuas vontades, com as tuas verdades, cara, porque um dia acaba, e aí quando acaba o grande projeto, você não tinha nem verdade, você não tem nem mais verdade, entendeu? E isso é muito duro, mano, isso é muito duro. Exato. Felipe, indo pra reta final aqui, já completamos 1 hora, e, cara, puta papo, cara, obrigado, foi muito legal mesmo. Eu tenho aqui um pedaço do final do podcast que eu faço 4 perguntas, vamos ver se sai, beleza? Vamos lá. Então, vamos lá. Um hábito ou rotina que te ajuda no dia a dia? Treino, esporte. Cara, e sempre ao ar livre, assim, é algo que eu busco muito. Eu não faço academia, né? Faço jiu-jitsu e tal, mas eu pratico uma arte chamada Movement Culture, ou flow, animal flow, né? Ou ginástica natural, enfim, tem várias denominações. O pessoal do jiu-jitsu usa muito, né? Muito, muito, muito. O pessoal do surf também. É movimentação de chão, basicamente, reproduções de animais primatas, é muito louco, mas lagarto, macaco, tigre, a gente reproduz esses movimentos. Então tem uma coisa de conexão de corpo com o chão, de você ir para o chão, sentar no chão, que é algo que a gente não faz mais, né? A gente fica sentado da cadeira para cima, da cama para cima, do carro para cima. A gente não vem mais para baixo, né? Para o nível de baixo, sofá, não sei o quê. Então, o Ido Portal, que é um cara que eu sigo, ele fala sobre isso, assim, sobre essa sociedade que parou de ir para o chão, parou de ficar de cócoras ali e tal, e todo mundo com problema de lombar, todo mundo com problema de joelho, com 30 e poucos anos. E, cara, e os chineses ali, que exploram mais as suas movimentações de corpo, tem uma longevidade muito maior e tal. Então, cara, eu busco equilíbrio e busco manter minha cabeça sã no esporte. Eu fui do futebol durante muitos anos, mas o futebol em dado momento se tornou muito tóxico pra mim. É mesmo? Cara, infelizmente, assim, por eu ser um cara bem competitivo e tal, e eu perdi a cabeça, e eu brigava com os caras do time, não sei o que, era muito... E eu saí, cara, eu tive foi um pouco antes de eu ir pro podcast, assim. Saí, fui pro tatame. Tem uns 2, 3 anos. Tem uns 3 anos, assim. E, cara, porque assim, cara, eu competia, jogava por clube, jogava pelo Pinheiros, joguei pela FAP também durante muito tempo, assim, sempre fui bem de jogar nos times e tal, mas, cara, eu parei, me machucava muito também, porque eu ia pro arrebento, assim, eu sou filho de argentinos, então... Isso se explica um pouco também. E, cara, quando eu fui pro tatame lá, é irônico, né? Mas eu nunca mais me irritei, tá ligado? Eu nunca mais me... completamente diferente. Você troca porrada, entre aspas, o tempo todo, mas você tem um respeito muito grande, você tem toda uma você conectou uma coisa por trás. Isso. E também, a culpa é muito minha, mas assim, cara, quando você solta... Tem uma teoria por trás disso tudo. Quando você solta 22 manos que não são jogadores de futebol, que não ganham nada para aquilo, num clube, nos campeonatos internos, do nada ali, as pessoas levam para campo muitas frustrações, e aquilo se torna um ambiente tóxico mesmo, velho, assim. E às vezes você tá brigando com um amigo teu e tal, porque o cara também, mano, o cara não tá bem. E é um monte de marmanjo, tudo meio mal,
tudo meio mal resolvido, tudo meio, sabe? E eu fruto dos cansei tempos, desse ambiente. e fruto dos tempos modernos, inclusive. Isso, machismo pra caralho lá dentro. E o meu apelido, pra você ter ideia, o meu apelido lá no time era artista, tá ligado? Imagina. Então, assim... Pega o artista, né? Vai na canela do artista. Toca pra... Não, os caras do meu time também, tá ligado? Toca pro artista, não sei o quê, o artista resolve. Mano. Aí chegou uma hora que realmente cara, antes do meu podcast acontecer, eu tive muitos rompimentos, tá ligado? Isso é muito importante de falar, que é algo que eu esqueço de falar. Tive muitos rompimentos, mano. Eu tive rompimentos de amizades, eu tive rompimentos de esporte, porque eu detectei que tava me fazendo mal, que tava me segurando, que tava me prendendo, sabe? Todo mundo tem. Às vezes a gente nega, às vezes a gente não olha para aquilo, às vezes a gente tá acomodado naquilo, mas às vezes é preciso romper, mano, tudo, tá ligado? Para você conseguir uma transformação nova. Eu estava lendo de novo pela segunda vez aquele livro Essencialismo, que é isso, né? Que é falar não. Então falar não, né? A dificuldade da gente falar não porque não é importante pra gente naquele momento, pra nossa essência, né? O não é um grande trampolim, tá ligado? O não pode te alçar para outros lugares até maiores. É maluco, mas é verdade. A gente vive num burnout eterno por não falar não e assumir muito compromisso, e não é nem de ação do que faz, mas é compromisso psíquico, assim, né, cara? Que fica isso, cara. Open loops na cabeça, assim, sabe? Isso, e aí eu rompi com tudo, parei o esporte, deixei algumas amizades de lado também, que eu amo e tal, mas que naquele momento tava me sugando e segui adiante, mano. E aí veio a energia criativa de fazer o podcast. Porque a troca também, troca é renovação, né? E renovação é energia, né, cara? Um livro que você recomenda? A biografia do Anthony Kiedis é um livro que mudou minha vida, assim. Me trouxe uma maluquice necessária, me trouxe uma rebeldia também interessante, ali, principalmente na época, eu era VJ da MTV quando eu li esse livro. E meio dos anos 2000, então? Total, e cara, apaixonado por Red Hot Chili Peppers. E ele me motivou, ele também me fez entender como ele lia o game como um todo, e acho que também me inspirou muito e tal. Eu gosto de biografias, assim, Muito bom. Acho que também tem uma outra do Noites Tropicais também, né, do Nelson Motta, é outra que eu gosto bastante, que conta a história do tropicalismo, assim, também vale. Bem coisa musical, né, mas eu gosto. Muito bom. Você já falou de dica de podcast. A pergunta seria: um podcast, filme ou série que você gostaria de recomendar? Então corta podcast que já está indicado, um filme ou série que eu gostaria de indicar. Filme, hoje postei no Twitter. Mas eu vou um pouco mais para trás. Eu sou muito fã do Christopher Nolan. Eu acho que ele pegou o Batman e fez lá aquela trilogia junto com o Christian Bale e tal, que foi muito interessante. Acho que ele tem uma fotografia legal, mas acima de tudo ele tem, né, uma fotografia bem Christopher Nolan, mas ele também tem uma temática, ele mexe com temas que mexem muito comigo. Espaço, sonho, camadas... Interestelar é assim, inclusive hoje eu postei que hoje eu iria assistir Interstellar pela 7ª vez e iria me emocionar de novo, porque ele mexe com coisas além, assim, eu gosto muito, e a Inception, né? A Concepção aqui em português? Acho que não é. Mas Inception, não. Sim. Inception. Que é sobre as camadas dos sonhos e tal, que é outra coisa que eu acredito bastante também, nos sonhos, no poder do sonho, no poder agente dos sonhos e tal. Enfim, meio maluquice, mas eu acredito também. Nessa linha, você já fez teste de Lucid Dreaming? Não. Sabe o que é, né? Não é em um lugar, é um teste que você faz com você mesmo, certo? De acordar durante o sonho. De você conseguir... isso, é sobre isso que eu tô falando. Sonho, é sobre isso que eu tô falando. Sobre você conseguir administrar o teu sonho. E parar de não conseguir mais correr naquele momento e acordar falando, meu, precisava correr para fugir, não sei o que, não conseguia correr. Porque isso o que eu acredito é que você consegue se administrar cada vez melhor, né? Autoconhecimento, né? Você conseguir sonhar acordado, assim, você conseguir correr naquele momento que antes você não conseguia, quer dizer que você está com controle. Isso tem nessa linha do Joe Rogan, do pessoal do Vale do Silício, que está sempre pensando e inovando, né? Ele tem isso, o Lucid Dreaming, né? Ele é uma técnica que eles conduzem lá para controle cognitivo, saúde mental, essas coisas todas.
E falando de maneira mais lúdica, um pouco lúdica, mas eu também acredito nisso, você, a partir do momento que você consegue administrar melhor o teu sonho, eu acho que sonho tem poder, assim, sabe, cara? Eu acho que a gente não é só o plano material, acho que a vida não é só o que ela acontece quando a gente abre os olhos. Eu acho que há conexão entre os sonhos também. Então, quando uma pessoa vira para você e fala assim, sonhei com você, não sei o quê, eu acho que tem algo que eu ainda não sei explicar, mas me interesso, gosto. Mas eu acho que teve um agente aí que fez aquela pessoa sonhar com você, sim, assim, sabe? Sim. E eu tive um cara que eu conheci durante um tempo, o Mr. Pang, que ele era um cara que fazia uma quiropraxia voltada para sonhos também e tal, que ele tinha uma brisa dessa, e isso nunca mais sai da minha cabeça, e o Inception fala sobre justamente isso, cara. As camadas do sonho e você ser porque eles viram uma gangue de camadas de sonhos, eles entram no teu sonho para sequestrar... Além de ser um entretenimento excelente, né? O filme. Não, o filme com os atores foda, Tom Hardy, Leonardo DiCaprio, a galera foda. Assim. Então, enfim, a brisa é essa, Inception, e indiquei erros do Christopher Nolan. Cara, eu vou indicar uma que vai sair, que eu ainda não assisti, mas que eu tô acompanhando as polêmicas que estão dando lá na Argentina, que é a série do Diego Maradona, que chama Um Sonho, alguma coisa por um Sonho, que é da Amazon, e que, mano, que o Maradona assinou quando ele tava puto com a família e com os caras que estavam tentando passar ele pra trás, ele assinou com a Amazon dizendo assim, pode falar de tudo, faz o que vocês quiserem, pode expor todo mundo, minha ex-esposa, meu ex-empresário, pode expor, pode... Então, cara, diz que é uma série, assim, absurda, assim. Que é e será que vai até o fim? E até os últimos fatos que a gente sabe, né, do que esconderam, né, que na verdade ele foi maltratado no final, né? Mataram o Maradona, né? Mas assim, então, aí o que dizem é que assim, por enquanto não, esse primeira e segunda temporada não, mas as conversas já são de que daqui um ano vem a terceira temporada contando os últimos dias do Maradona. Cara, que foi, mano, bizarro, ele foi largado lá e quem quiser... É inacreditável, né? Tem um documentário, quem quiser assistir, na Infobae, que é a Info Buenos Aires, ali eles fizeram um documentário sobre La Muerte de Maradona, pode colocar no YouTube, tem os áudios vazados da psicóloga com o médico e com o advogado, e cara, e tem frases do tipo assim, não, dá remédio, o Maradona tá aqui enchendo o saco, meu cara vai dar remédio pra ele com cerveja que ele dorme até amanhã, desse cara aí. E os trechos saiu na mídia mesmo, né? Saiu. Eu vi. Saiu. É bizarro, cara, triste, muito triste, e eu sou muito fã. Maradona me ajudou muito na minha vida, assim, ver ele lutando pelas coisas me fez lutar pelas coisas também. Então tem uma conexão de sangue com a Argentina e com o Maradona. Futebol, né? Felipe, última pergunta, que é aquela que às vezes do bate-pronto não vem, mas você é um cara seasoned, né? Então vai vir, né? Uma frase que te representa ou que vem à tua cabeça, que signifique algo para você. Cara, eu gosto muito dos pensamentos do Eduardo Galeano, assim, eu gosto muito tem um pensamento que ele fala que nós somos todos um mar de foguinhos, né? Nós somos um mar de fogo, todo mundo é um fogo, e cada um brilha com a sua luz própria. Alguns fogos são baixinhos, serenos, nem queimam, e outros ardem a vida, né, com tanto fervor que é impossível você ficar do lado dessa pessoa sem incendiar também e tal. Então, gosto muito dessa analogia dele do fogo e tal. Então, Eduardo Galeano, mas, cara, tem uma frase que eu falei durante muito tempo, assim, que ela vai mais pro lado do humor, mas ela tem que é aquelas frases que estão em todos os elevadores, na porta de todo elevador, né, que diz, antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado no local, né, e eu acho que isso vale para tudo que você for entrar na tua vida, assim, antes de entrar nas coisas, né, numa relação, num trabalho novo e tal, verifique se o mesmo encontra-se parado no local, se você vai pisar firme naquele lugar, assim, não vai cair ali, sofrer um acidente e tal, então, muito bom. Felipe, queria agradecer, cara. Puta papo bacana, cara. Não esperaria nada menos do que isso, assim. Parabéns pelo trabalho. Foi muito legal conectar contigo. Tô acompanhando e queria deixar a palavra final para você despedir da galera. Léo, obrigado. Eu acho que
Eu fiquei muito feliz quando você começou falando ali a maneira que você conheceu o meu trabalho, assim, cara, sabe, eu fico muito feliz mesmo, assim, mano, mostra que o trabalho tá funcionando, que realmente eu consigo me recolocar aí, entendeu? Me apresentar para as pessoas e tal. Então, obrigado, mano, pelo papo também, por você ter aí o conhecimento das coisas, porque aí ficou legal da gente desenrolar as coisas. Tô te acompanhando agora aqui também, tô te seguindo aí, mano, de olho aberto no teu trabalho. Parabéns pela guitarra aí atrás também, o cenário tá lindo. Né, é pose, é só para fazer pose. Boa. Obrigado, Obrigado, Felipe. mano, obrigado. Valeu, galera. Boa Valeu. noite. Tchau, tchau. Tchau.